Oi, amigas. Hoje eu vim falar sobre vitiligo e temos Uma pessoinha nesse vídeo, porque essa pessoinha quer atenção, tá carente, porque o papai dela não está em casa e só tá a mamãe, e ela quer toda a atenção do mundo pra ela. Peraí, olha isso, olha isso, olha Esse bebezão trouxe a orelhinha dela para a mamãe brincar. Ai, gente, eu beijo tanto, vocês não têm ideia, é porque eu tô de gloss agora. senão eu tava mostrando, beijando demais. Né, mamãe? Eu amo. Bom, agora que vocês já conheceram a Aurora, eu vou ficar com a mão aqui embaixo, porque ela tá carente, a mamãe tem que dar atenção, a mamãe tem que dividir a atenção. Eu vou falar hoje, gente, sobre a minha forma que eu lido com o vitiligo. E o meu cabelo tá meio assim, ó, meio doido, porque hoje eu tô sem chapinha. E eu prefiro ele sem chapinha porque ele dá mais volume, né? Mas assim, tá precisando cortar as pontas. Eu mexo muito no cabelo, eu vou ficar jogando ele pra lá e pra cá. Então, quem se incomoda, sinto lhe informar, mas você vai ter que lidar com isso. Enfim, vamos para o que interessa. Eu tenho vitiligo desde que eu tinha aproximadamente entre 4 e 5 anos. Ou seja, muitos anos. Eu tenho vitiligo há 28 anos. E de idade, amigos, eu tenho 32, tá? Então, assim, é uma vida convivendo com vitiligo, praticamente a minha vida toda convivendo com o vitiligo. Eu já lidei com vitiligo, assim, de uma bebê. Ai, gente, socorro, porque tá tão calor e eu tenho que ficar aqui ó, me movimentando com ela. Enfim. E ainda que a janela tá fechada, porque tá chovendo. Se eu deixar aberta, entra água aqui. Enfim. E eu lido com o vitiligo, gente, há muitos anos. E eu vou falar como foi as minhas fases com o vitiligo, né? Como foram essas fases, assim. Teve a fase da infância, que pra mim foi a fase mais fácil, porque eu não tinha tantas manchas assim. Eu não era tão vaidosa assim. Era uma criança normal, como qualquer outra criança, que só quer saber de brincar, de se divertir e não se importava muito com a aparência. Ai, filha! Ai, gente, ela é filhote, ela acaba dando umas mordidas, tem os dentinhos afiados. E aí, minha gente, quando eu entrei na adolescência, a adolescência, essa fase crítica da nossa vida, né? Aí que o negócio começou a pegar. Por quê? Eu comecei a ter vaidade, comecei a me arrumar, a se preocupar com o cabelo, que inclusive precisa cortar as pontas. Comecei a querer usar maquiagem, enfim, aquela fase, né, crítica. E aí eu comecei a me incomodar com o vitiligo, porque onde já se viu você ser bonita e ter vitiligo? Como assim? Ou você é bonita ou você tem vitiligo. Essa era a minha cabeça. Nossa, você não pode ser bonita e ter vitiligo, porque se você tiver vitiligo, você é feio. Tem gente que até hoje pensa isso, né? Vai vendo. Eu pensava dessa forma. E eu me sentia um patinho feio. E eu queria me esconder, porque o que eu ia fazer? Na época era completamente diferente. Eu não sabia o que usar, eu não sabia o que fazer e eu não tinha praticamente nada de manchas, gente. Eu tinha manchas nos pés, quer dizer, tinha bastante nos pés, que é o que eu tenho. Eu até queria mostrar pra vocês, mas assim, eu não sei se eu vou conseguir agora. Mas posso mostrar num outro vídeo, porque eu estou de saia, tá muito quente. E eu não vou abaixar a câmera. Enfim, eu comecei a me incomodar muito com o vitiligo e comecei a usar sapato fechado para esconder. Não queria mais ir pra praia, não queria ir pra piscina. E aí começou a aparecer as manchas das minhas mãos, essas manchinhas aqui, que eu não tinha. Eu comecei a ter na época algumas pequenas manchinhas. O que fez? O que ferrou com a minha vida na época, né? Nossa, pra mim era o fim do mundo. Nossa, meu Deus, eu quero morrer. Literalmente, gente, eu pensava dessa forma, né? E com isso, o vitiligo só piorava, porque quando a gente não tá bem emocionalmente, o vitiligo acaba sendo afetado. E aí eu acabei ficando pior emocionalmente, as manchas começaram a aumentar, elas iam aumentando conforme eu ia ficando mal. A bonita resolveu ficar lá.
Isso, bebê, fica aí. Pra mamãe lavar. Enfim. E aí, gente, o terror começou, né? Na minha cabeça, porque, por incrível que pareça, eu não sofria bullying na escola. Eu não era rejeitada pelos meninos porque tinha vitiligo. Nunca fui rejeitada por meninos por ter vitiligo. Eu sei que muitas pessoas devem passar por isso, mas eu não passei. Eu não era aquelas mais bonitinhas da escola, não, tá? Não tinha essa vaidade toda ainda, então, assim, não usava esse tanto de maquiagem. O cabelo nem usava secador, ia dormir com o cabelo molhado e acordava igual um leão no dia seguinte. Era uma adolescente normal. Mas, hoje em dia, eu diria que as adolescentes são até mais vaidosas do que naquela época, né? Mas, era aquela época, eu era uma adolescente como qualquer outra. E eu não sofri esse bullying, essa rejeição, que eu sei que muita gente sofre. Porque talvez eu não tinha tantas manchas assim. Até hoje eu não tenho tantas assim. Eu não considero uma quantidade tão grande de manchas. Tem pessoas que têm o tipo de vitiligo universal. Para quem não sabe, existem vários tipos de vitiligo e o meu não é o universal. O universal, normalmente a pessoa fica com uma boa parte do corpo cheia de manchas muito rapidamente. Tem gente que é mais rápido, tem gente que não, que às vezes é no decorrer de alguns anos que ela vai ficar com vitiligo no corpo todo. Eu conheço pessoas que ficaram rapidamente e outras que demoraram. Enfim, não é o tipo de vitiligo que eu tenho. Então, por isso, eu acredito que não dava um contraste tão grande, não chamava tanta atenção. Eu não tomava tanto sol, mas tomava mais do que hoje, porque eu era sócia do SESI na época e eu ia muito pra piscina antes de eu começar a me incomodar, antes de eu chegar nessa fase crítica aí de não querer mais ir pra piscina, porque eu era criança, um pouco na transição ali de criança para adolescência, eu ainda ia pra piscina. Então eu tinha mais bronzeado, porque eu brincava muito na rua, ficava muito no sol, né? Crianças normais sendo crianças. E não a ponto de me queimar, né, gente? Eu tomava cuidado exatamente por eu ter vitiligo, eu tenho que ter esse cuidado com o sol, senão eu me queimo muito. E a gente não, pra quem não sabe onde tem as manchinhas, a gente não bronzeia. Aí, se você fica muito tempo no sol, tomando sol igual as pessoas que ficam normal, assim, pra se bronzear, você acaba se queimando, gente. Socorro, tem um pernilongo na minha direção. Gigantesco. Enfim, vou tentar me concentrar aqui. E foi assim, eu fui ficando mal, fui me escondendo, e com isso chegou a fase adulta, que é dos 18 pra cima, né, que eu considero, né? E aí, gente, eu comecei a ter manchas no rosto. Eu não tenho muito mais manchas no rosto, né? Pra quem me segue lá no Instagram, vê alguns vídeos meus sem maquiagem que eu gravo, às vezes alguns vídeos de maquiagem e aparece o meu rosto sem maquiagem. Vocês conseguem ver que eu tenho um pouquinho de manchinha aqui e aqui e um pouquinho aqui, mas é muito pouco, então assim, nada que, nossa, se eu tiver sem maquiagem, a pessoa vai ver lá de longe. Ou se a pessoa estiver de perto, ela tem que prestar muita atenção, porque o meu rosto não é tão bronzeado igual o corpo, porque eu sempre tô de protetor solar e maquiagem. Então, o contraste com a pele é menor do que a mão e o braço. Então, acaba que não fica tão perceptível, também por ser pouca quantidade de mancha. Mas eu tive a minha fase que eu tinha muita mancha no rosto. Muita mancha no rosto mesmo. E eu passei por fases e fases. Passei numa época que um conhecido meu, um colega na época, ele tinha vitiligo, quer dizer, deve ter ainda, né, se ele ainda for vivo. Porque pra quem não sabe, o vitiligo não tem cura. O vitiligo ele não tem cura. Ele existe tratamento, pode dar bons resultados se você fizer com um profissional que saiba do que está fazendo. Não recomendo que vá em qualquer dermatologista, porque muita gente se frustra, porque às vezes vai num dermatologista que não se aprofundou tanto no vitiligo e acaba passando tratamentos ali que não dá resultado nenhum, tá? Eu posso falar disso com propriedade, porque eu sei. Já fui buscar um tratamento quando eu era adolescente por uma única vez e não deu certo, me frustrei, tentava fazer as coisas por conta própria, não dava certo, me frustrava. E aí abandonei. Só que nessa fase do vitiligo no meu rosto, eu fiquei desesperada. Eu não saía nem pra calçada sem maquiagem. Eu não atendia nenhum correio, porque eu não queria sair sem maquiagem, não queria que ninguém que viesse na minha casa
me vi sem maquiagem. Então, assim, cara, pra mim era uma vergonha absurda, eu me sentia muito mal. Eu literalmente olhava no espelho e chorava. E aí, nessa época, eu conheci algumas pessoas com vitiligo. Não, minto, gente, eu cortei o assunto. Época lá do meu conhecido pessoalmente, né? Fui usar um creme lá que ele tava usando, o tratamento que ele tava fazendo, segundo ele tava dando certo. Porém, eu, Thalita, fui me automedicar sozinha, usei esse produto no meu rosto e saí no sol por 2 minutos. O que que aconteceu? Uma queimadura absurda no meu rosto. Eu tive que ir para uma dermatologista desesperadamente, começou a estourar bolhas no meu rosto. Nossa, gente, o tiro saiu pela culatra. Foi um desastre, eu tive que ficar muito tempo em casa sem poder sair na rua até o meu rosto curar. Porque encheu de bolha. Parecia que eu tinha sofrido um acidente no rosto, né? Cara, foi assim, eu fiquei deformada por alguns dias, né? Aí eu fui nessa dermato, ela foi tratar a minha queimadura e não o vitiligo, veja bem, muito frustrada. Curou minha queimadura, mas aí eu não fui atrás de mais nada pro vitiligo, comecei a ficar com muito medo. Mas como muitas pessoas desesperadas com o vitiligo, que eu era na época, a pessoa não aprende, né? Mesmo com o erro, não aprendeu. O que que eu fiz? Tinha uma outra época, já alguns anos depois, que eu estava num grupo de vitiligo e tinha muita gente usando uma pomada. Nem adianta me perguntar que eu não vou falar aqui, tá, gente? Se você quiser saber, você vai fazer isso lá com um dermatologista. Posso recomendar o meu médico, que faz tratamento, inclusive maravilhoso, mas enfim. A bonita foi lá usar uma pomada, só que dessa vez eu fui fazer certinho, dei a sorte da pessoa que tá lá compartilhando a forma correta de usar, que ela estava, por sorte, tratando com um médico de vitiligo, e aí eu segui com muito cuidado as orientações e deu certo. As minhas manchas do rosto repigmentaram e nunca mais voltou daquele jeito. Hoje eu só tenho nessas partinhas, né? Mas o vitiligo não parou por aí, porque o vitiligo não tem cura, ele existe tratamento. O que significa que você pode tratar para as manchas sumirem. Algumas podem sumir, outras não. Depende muito do tratamento, né? Pode ser personalizado de acordo com o seu tipo de vitiligo, de acordo em que fase ele está, se ele está em atividade, se ele está estacionado, enfim. E as manchas podem voltar se você parar o tratamento e passar por algum estresse emocional, né? E pode ter alguns outros fatores que podem contribuir também, que eu agora não vou saber falar, que seria uma linguagem mais de um médico. Não tenho essa informação para vocês, então não vou falar besteira. Aqui eu só falo aquilo que eu tenho conhecimento. E é isso. Aí deu certo, repigmentou, segui, nunca mais voltou daquele jeito. Só que os anos foram passando, em 2019 meu pai faleceu. E meu pai faleceu de uma forma muito trágica, repentina. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito abalada emocionalmente. E aí, as pintinhas que eu tinha de vitiligo aqui na perna, ó, que hoje são só quase nada, ó. Gente, olha meu pé, a louca levantando o pé, que eu não me aguento, né? Queria mostrar minhas manchas do pé pra vocês. Enfim, o outro pé também é assim, ó. A doida. A pessoa não tem modos, né? Qualquer dia eu faço um vídeo decente. Ó, a perna não tem muito, mas enfim. Aí, gente, o que que houve? A minha canela, que vocês estão vendo que quase não tem mancha, explodiu de manchas na minha canela. O que era umas pintinhas virou manchas assim pela canela inteira. Sabe? Ficou assim surreal de tão rápido que foi. Eu diria que meu vitiligo nunca aumentou de uma forma tão rápida, igual ele aumentou nesses meses que depois que meu pai faleceu. Em todos os anos que eu tive de atividade, que eu digo que o vitiligo foi aumentando, não foi da forma que foi nesses meses. Para vocês terem a noção de como o emocional pode abalar o vitiligo. Como o vitiligo pode aumentar com o emocional. A Aurora, a bonita lambendo minha perna, porque gostinho de creme da mamãe, né? Que minha mãe hidratou. Enfim. E aí aconteceu isso, gente. Eu fiquei muito mal e o vitiligo explodiu. Só nessas partes das mãos que eu já tinha, aumentou, ficou quase a mão toda branca. E na parte das pernas também ficou bastante. O rosto, o resto aqui, não mudou tanta coisa. Aumentou um pouquinho, mas nada que fosse assim, me chocar, assim, de quantidade de mancha. E aí, eu já não estava bem emocionalmente.
eu já sou uma mulher vaidosa, sou extremamente crítica com a minha aparência, com o meu corpo, assumo isso, falo disso abertamente, sim. Porque eu não vou ser hipócrita e nem mentirosa aqui com vocês, pra inspirar vocês eu tenho que falar que minha autoestima tá nas alturas? Não. Eu tenho muitas coisas, muitos pontos que eu melhorei em relação ao vitiligo. Porém, tem muitas coisas que eu ainda tenho, minhas inseguranças, né? Como toda mulher tem com o corpo. E isso começou a me incomodar. E aí eu decidi tratar. Fui tratar com um médico especialista em vitiligo. E deu muito bom, deu muito certo. Eu faço só tratamento tópico, tá? Só o tratamento tópico, não faço oral. Tem gente que toma remédio e eu não tomo. Eu só passo na pele, pra quem não sabe o que é tópico e o que é oral, tá? O tópico é só você usar o produto, o medicamento na pele. Enfim. E aí, o tratamento, assim, nossa, foi muito bom pra mim, rapidamente. Ele deu resultado rápido. Aí, depois de um tempo de tratamento, a gente tem que dar uma pausa, um descanso para a pele, né? Por questões óbvias, que todo corpo precisa de um descanso da medicação para depois voltar. E nesse tempo, as manchas começaram a voltar. Não tão desesperadora, porque eu não deixei passar. Eu voltava na consulta, porque eu tive realmente interesse em repigmentar as manchas das minhas pernas. Muita gente pode surgir a dúvida, Thalita, mas e aí, por que você ainda tem mancha na mão e no pé? Porque, gente, o tratamento de vitiligo, para ele dar resultado, ele depende dos pelos do corpo, tá? E eu, Thalita, a maioria das pessoas não tem muitos pelos nas mãos e nos pés. Então são lugares mais difíceis de repigmentar. E quanto mais antiga a mancha for, mais difícil ela é também de repigmentar. Informações dadas pelo meu médico, tá? Não é vozes da minha cabeça. E aí, se eu quisesse repigmentar as manchas das mãos, dos pés, teria outras formas disso acontecer? Teriam outras formas dele tratar? Sim. Mas eu tô disposta a fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não me incomodo de verdade com as minhas manchas dos pés e com as manchas das mãos. Elas estão levemente estabilizadas, mas já passei por fases que elas eram praticamente inteiras brancas e assim, eu já aceitei. Por que que eu faço assim? Aceitei. Porque hoje em dia tem muito na internet sobre representatividade, sobre como você lida com o vitiligo, e muita gente fala que aceitação é você não usar maquiagem para camuflar, você não fazer um tratamento, você simplesmente aceitar e deixar o vitiligo ser livre aí no seu corpo. Gente, eu lido com o vitiligo assim, a forma que eu aceito é assim. Por que que eu considero que eu aceito o vitiligo? Porque hoje eu não me privo de nada, eu não me privo de ir numa piscina, não me privo de ir numa praia, não me privo de usar um sapato aberto, não me privo de usar uma roupa que eu gosto pra esconder o vitiligo onde eu sei que as manchas não vão sumir. Mas se eu quiser fazer um tratamento e melhorar as manchas que me incomodam, eu vou fazer. Eu vou ser extremamente aberta e sincera com vocês. E eu acho que a gente tem que ser feliz do nosso jeito. E eu sou feliz assim. Eu gosto até, acho meu charme já, as minhas manchinhas das mãos e dos pés. O que não significa que eu não posso fazer o tratamento e passar para que elas fiquem assim, se eu não quiser que elas aumentem. Isso não significa que eu ache elas horrorosas, que eu vou me esconder. Não. Mas é a forma que eu lido bem com o vitiligo. Não me sinto menos que ninguém por eu ter vitiligo. Não me sinto mais feia que ninguém, igual eu me senti lá na adolescência. Até porque se uma pessoa for feia, gente, é porque ela já é feia pra ser feia, tá? Então, antes de você chamar alguém de feia por conta do vitiligo, se você não tiver espelho na sua casa, meu bem, às vezes a pessoa tem vitiligo, ela é muito mais bonita que você. Então, assim, se você for feio, você vai ser feio com ou sem vitiligo. Então, não é o vitiligo que vai fazer você ser feio ou ser bonito, tá? Eu penso assim. Agora, a gente não pode permitir que outras pessoas tratem a gente de qualquer jeito, seja preconceituosa, porque o vitiligo, ele não é contagioso. O vitiligo, ele não passa, ele não pega. Você pode encostar, ele não dói, entendeu? Você não sente nenhuma sensação diferente na pele. A minha pele é uma pele que eu não sinto nada. O sensorial é normal. Você sente mais fino, mas, gente, eu não sinto nada. Eu sinto uma pele comum se eu não tivesse vitiligo. Igual onde eu encosto aqui na minha pele normal e eu encosto aqui, pra mim é a mesma coisa, entendeu? O que pode acontecer é que o tratamento, talvez, ele pode afinar um pouco a pele onde tem vitiligo por conta do remédio, mas não necessariamente por conta do vitiligo, tá? Até porque minha pele era igual, assim, de sensorial. Então eu só tenho que estar tomando cuidado com o sol. Eu não posso ficar torrando e torrando lá no sol. Eu posso tomar 10 minutinhos de sol para melanina ajuda, da meio-dia, 10 minutos, nada mais.
tá? Se ficar mais tempo, vai queimar e vai dar queimadura, e é isso, sabe? Então, a forma que eu lido com o vitiligo é essa hoje. Eu queria trazer aqui de uma forma leve, de uma forma bem aberta para vocês verem como não precisa ser um bicho de sete cabeças. Se você ficar desesperada, ele vai aumentar, meu amor. Então, calma, calma. A pessoa que tem 28 anos de vitiligo, então todas essas fases aí que você tá passando, eu já passei, tá? E passei por anos. Então, calma, calma. Se você quer fazer um tratamento, faça. Não fique se cobrando, ai, porque eu tenho que me aceitar, eu não posso fazer tratamento, eu não posso camuflar, porque não sei o quê. Não, você tem que fazer aquilo que o seu coração manda, aquilo que faz você se sentir bem, que você se sentir alegre, aquilo que te traz conforto. Não é porque alguém falou uma coisa que você tem que fazer. A não ser que seja do seu coração uma vontade, olha, eu não quero mais fazer tratamento, eu só fiz por pressão de família, por causa de preconceito, mas eu me sinto bem, eu me aceito, eu me sinto bonita. Aí beleza, aí você não faz. Mas se a sua vontade for fazer, faça. Faça aquilo que o seu coração mandar de forma leve, não se cobre, vá no seu processo. Se você tá buscando a aceitação, vai aos pouquinhos, tá? Eu tenho outras coisas pra falar, mas pra esse vídeo não ficar assim, ó, gigantesco, para não ficar um filme aqui, eu vou encerrar por aqui, tá? Mas eu trouxe algumas informações de como eu lido com vitiligo. A gente pode falar sobre vitiligo em outros vídeos, eu posso trazer algumas experiências, porque por mais que eu não sofri bullying na escola, eu sofri sim uma pessoa ou outra, que eu me lembro, acho que 2 ou 3 na minha vida, que veio falar sobre vitiligo comigo. E só. Mas eu não considero que eu fui uma pessoa que sofri bullying na escola. Sofri por um menino e ele falava em off, assim, não falava na frente de ninguém, que eu acho até que ele tinha uma quedinha por mim, aquele menino. Depois eu conto pra vocês o porquê. Mas é isso, gente. Não se diminua, não se sinta menos. A bonita tá latindo porque ela quer atenção da mamãe. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Beijo e até mais.